Vocês estão vendo, né, o slide? Tá aparecendo aí? Show. Pois vou dar início então, gente. Boa noite, né? Começar me apresentando aqui, meu nome é David Lira. Eu sou psicólogo junguiano, eu sou formado pela UFC, Universidade Federal do Ceará, e eu sou mestre em psicologia pela UFSJ, Universidade Federal de São João del Rei. E a Tainara convidou o meu orientador, né, para fazer essa apresentação hoje. E ele me colocou na responsabilidade de estar apresentando para vocês um pouco, né? A Tainara me falou que ela queria uma apresentação que falasse mais sobre aspectos práticos da abordagem, né? E tentando correlacionar os conceitos com a aplicação mesmo no cotidiano. E aqui o foco que a gente está trabalhando é da psicoterapia. E aí eu vou falar um pouco sobre como funciona a proposta de uma psicoterapia de base junguiana. Eu acho que a apresentação deve durar no máximo 1 hora de duração que eu vou fazer. A gente pode fazer assim: eu apresento, vocês ficam aí com as questões, dúvidas, comentários que vocês quiserem colocar. E a gente pode fazer um momento no final da apresentação para a abertura das perguntas, dos comentários, viu? Se não for problema para vocês, a gente faz nesse modelinho. Primeiro falar sobre como é que eu fiz a organização da fala. Eu destaquei 5 pontos, porque o tema da psicoterapia, dentro da proposta da psicologia analítica, e seja em qualquer abordagem, é um tema que perpassa uma série de pontos que a gente consegue trabalhar, né? Desde os mais gerais até os mais específicos, de caso em caso que a gente consegue articular. Eu tentei pegar aqui o que seriam princípios gerais de uma clínica dentro de uma orientação junguiana. E aí eu destaco esses princípios gerais para que é que eu estou chamando de fundamentos, né? Para a gente ter uma base para se posicionar numa compreensão de como é que é uma psicoterapia de base analítica junguiana. E aí, primeiro eu vou falar sobre o método dialético. Eu vou já explicar o que é isso, né? Segundo, eu vou destacar o lugar do conceito de complexo na clínica, que é um conceito chave para a gente entender e guiar o nosso processo de escuta dentro do setting analítico. Depois vou falar um pouco sobre o conceito de transferência, que vai ter um conceito correlato na psicanálise, né, também de transferência, só que para o Jung existe uma formulação específica que ele dá ao conceito de transferência, ele tem uma importância dentro do setting analítico da clínica, né? Depois vou falar sobre a interpretação dos sonhos, que é uma ferramenta riquíssima dentro da abordagem junguiana e que é constantemente levantada pelo próprio Jung e outros teóricos da psicologia analítica como uma ferramenta de possível utilização dentro da clínica, né? E o último ponto que eu destaquei é a questão dos recursos expressivos, que seria o contato com processos de expressão plástica, seja pela pintura, desenho, dança, música, escrita, bordado, aí o céu é o limite, né? E eu vou estar comentando mais de uns princípios gerais, né? Eu tentei ao máximo pensar em exemplos para estar enriquecendo a aula, né? Então, enquanto eu for falando, eu tiver algum exemplo que possa melhorar a compreensão de algum ponto, eu vou tentar colocar. E aí eu peço que nos momentos em que esses pontos que talvez fique de difícil compreensão, vocês podem trazer no final. Podem perguntar se algo que eu falei não foi muito bem explicitado, se ficou dúvida, fiquem realmente livres para perguntar, gente. No final. Primeiro, queria destacar isso, que eu coloco esse primeiro ponto, do método dialético. O que é o método dialético? O Jung vai definir o método de psicoterapia dele como dialético. Dialético aqui ele vai retirar dos pré-socráticos, aliás. O que ele chama de dialética tem como base o Heráclito, o pré-socrático, né? E a ideia basicamente, dialética é a ideia de diálogo, que você tem a tese, a antítese e a síntese. Isso seria a proposta mais geral de como funciona a dialética, né? Tese e antítese são paciente e analista, em que essas duas figuras estão em diálogo no processo da psicoterapia, e esse espaço da psicoterapia, muitos junguianos utilizam, o próprio Jung utiliza uma metáfora de um vaso. É um vaso protegido em que ocorre esse processo de transformação possível, né, a partir da psicoterapia. Tanto é que, se alguém tiver já tido um contato
mais aprofundado em algum ponto da psicologia analítica, vai perceber que o Jung usa muito da imagem da alquimia nas obras dele, porque ele vai ver a alquimia como um paralelo do processo de transformação psíquica. E aí, a partir dessa imagem do vaso hermético, é que envolve essa ideia de um espaço protegido, em que é possível ali a pessoa falar do que é que aflige ela, do que é que passa na vida dela, para a partir dessa fala a gente conseguir construir certas interlocuções de sentido que vão produzir mudanças na vida da pessoa, novas formas dela se posicionar frente à realidade, né? Que é basicamente isso que a psicoterapia vai propor. E esse processo, né, que o Jung chama de um método dialético, ele vai envolver a presença de ambas as partes, né? Terapeuta e paciente, eles trocam averiguações mútuas sobre esse processo que é trabalhado, que é o que o paciente traz na fala. Tanto é que eu trouxe essa imagem até do Jung sentado na frente de um cara, né? Que na verdade é uma entrevista, mas que é uma imagem meio que correlata de psicoterapia. Porque muitas vezes o Jung é colocado na posição de um teórico da psicanálise, né, por conta de um certo intercâmbio que ele teve no início da carreira dele com a psicanálise, mas o que ele vai construir não é propriamente psicanálise. Tanto é que a gente não vai usar a ferramenta do divã, que é muito valorizada pela psicanálise por conta do método de associação livre. Não é assim que a gente propõe a psicoterapia, né? A análise de orientação junguiana. É mais uma relação cara a cara mesmo, horizontal, poltrona frente à poltrona, né? E isso envolve essa imagem de uma horizontalidade no processo. E aí, quando o Jung vai falar de método dialético, e ele fala bastante nesse livro aqui, que é A Prática da Psicoterapia, é o volume 16/1 da obra completa dele, é um livro essencial para quem tem interesse em clínica, na psicologia analítica, porque aqui vão estar os textos reunidos do Jung, que falam mais o que é que ele entende por um processo de psicoterapia, né? E aqui ele vai fazer uma contraposição aos métodos ao método dialético que ele propõe e aos métodos de sugestão. Porque ele vai chamar de métodos de sugestão algumas terapias da época, não necessariamente as terapias que a gente encara aqui na nossa época, né, contemporâneas, mas algumas terapias na época que envolviam a imagem a posição de uma superioridade do médico e uma inferioridade do paciente. A gente vai ver muito isso articulado, por exemplo, ao saber médico. O saber médico ele se apoia muito numa relação de hierarquia, né? Como se o médico tivesse uma posição superior. Não estou dizendo que todo médico seja assim, né? Mas a gente vê muito recorrente na cultura cair nessa posição hierárquica. E o Jung alerta contra o perigo da gente também cultivar essa posição na psicoterapia. Por isso que ele abandona a ideia de sugestão e leva em conta uma posição que é um certo cultivo de humildade por nós que somos psicoterapeutas. O que é esse cultivo de humildade? É a ideia que a gente tem que cultivar na gente, de que a gente não sabe verdadeiramente aquilo que é adequado ao outro, e toda ideia que a gente tem do outro é uma fantasia nossa. Esse ponto ele é muito importante, porque aí tem uma coisinha complexa, né? Porque para o Jung, toda vivência com a realidade é vivência na fantasia. A gente não consegue viver a realidade em si. A gente vive a fantasia que a gente produz da realidade, a gente sempre tem contato com a realidade a partir da fantasia. Enquanto eu estou falando aqui, cada um de vocês está produzindo uma teia de imagens psíquicas dentro, assim, de forma psíquica, né? Usando essa metáfora de dentro e fora, vocês estão produzindo uma série de teias de imagem, fantasias que articulam alguma ideia que vocês estão construindo de mim agora. Então, da mesma forma, quando eu estou atendendo uma pessoa, e mesmo que seja anos de atendimento, eu tenho uma série de fantasias que vão sendo construídas no meu psiquismo, que envolvem as minhas ideias sobre a pessoa. E aí, quando a gente parte do pressuposto que toda ideia que a gente tem do outro é fantasia, não quer dizer que essa ideia não seja válida. Porque a fantasia tem uma relação com a realidade. A fantasia não é um corte da realidade. Toda relação com a realidade é pela fantasia. Mas isso pressupõe que a gente tem que ter a humildade de perceber que a gente não sabe verdadeiramente.
porque a gente não tem, ninguém conhece outra pessoa de forma verdadeira, né? Acho que isso é muito além até do processo de psicoterapia. Imagino que todos vocês têm essa noção de que a gente não conhece verdadeiramente o outro. E isso abre o espaço para surpresa, né, nas relações, que é alguém agir de uma forma e a gente ser impactado por aquela ação, porque não é o que a gente esperava, não era a imagem que a gente teceu do outro, né? E aí ter essa coisa como consideração é uma atitude que impede a gente de cair nessa posição que eu estou falando, de sugestão, que é uma posição hierárquica. Se a gente admite a nossa humildade no processo, a gente admite que a gente não sabe o que é verdadeiro para o outro, o que é válido, o que é necessário, a gente fica aberto a escutar o outro, né? E essa abertura da escuta ela é essencial, porque é isso que vai promover uma troca genuína no processo de psicoterapia. E isso é algo que é cultivado, né? É bem comum a gente, determinado ponto da graduação, a gente cultivar a ideia de que a gente, como profissionais de psicologia, a gente possa, de algum momento, ter as respostas para o outro, né? Talvez a gente tenha chaves de interpretação para o outro, né? Para ele conseguir desatar alguns nós de compreensão nos dramas que essa pessoa vive. Mas resposta a gente não tem, né? E eu acho que isso é um ponto essencial de destacar na psicoterapia, que não é algo que a gente fale que seria prático, né? No sentido de um direcionamento técnico do processo de psicoterapia, mas é um princípio que a gente tem que ter em mente quando a gente está atendendo. E isso é uma questão profundamente ética, né, que a gente tem que ter em mente. E quando a gente articula com essa ideia de que a gente tem que não sabe verdadeiramente aquilo que é adequado ao outro, a gente leva em conta que a gente tem que partir do material que surge no próprio paciente. Só que não quer dizer que a gente vá coadunar totalmente com tudo que o paciente fala, né? A gente coloca a nossa personalidade na mesa também. E aí, por isso que é uma relação horizontal e é uma relação dialética, de diálogo, e também envolve, por não ser sugestiva, envolve a gente trabalhar com aquilo que surge de forma espontânea no outro. Tem um ponto que um professor meu de análise de comportamento mesmo ele falava que um problema só é um problema quando é um problema. E eu acho que isso é um ponto interessante dessa frasezinha, porque leva em conta a gente não criar problemas a partir das nossas próprias concepções pessoais no outro. A gente tem que primeiro entender o que é vivido como problema no outro. E isso permite uma relação genuína, né? É claro que há exceções, por exemplo, questões que cruzam barreiras éticas, que envolvem risco de vida, que envolvem questões de agressão, possibilidade de algum tipo de questão realmente que cruza fronteiras éticas, né? Nesse ponto é importante a gente se posicionar e a gente colocar, de certa forma, certos limites na mesa, né? E poder realmente ir para além do que foi surgido do próprio psiquismo do paciente. Mas naquilo que não é um problema, é isso que eu estou querendo jogar, né? Aqui para vocês. Aquilo que não é um problema não deve ser encarado como um problema. Mas aí que tá, às vezes o inconsciente indica que aquilo é um problema e a gente consegue, a partir de um processo de interpretação da fantasia, do sintoma, do sonho, da produção estética expressiva que algum paciente tenha criado, mostrar, indicar para o paciente que aquilo é vivido como algo que está trazendo um tipo de empecilho na vida da pessoa, né? Que é isso que a gente, profissionais de psicologia, está querendo, né? A gente está querendo produzir uma relação de autocuidado, de um cultivo de uma saúde mental. Isso envolve estabelecer essa relação do que é a métrica de cada pessoa. Por isso que isso tem que ter em mente, assim, quando a gente pensa, né, no que o Jung está chamando de um método dialético, de um método que não trabalha com a sugestão, de um método que trabalha com o que é surgido de forma espontânea no paciente, né? E aí que tá, o terapeuta ele precisa estar a par do seu lugar perante o paciente e sustentar uma relação horizontal e não hierárquica na medida do possível. Eu tô tocando nesse ponto com vocês, né, nesse primeiro ponto que eu destaquei, sobre a necessidade da gente não entrar num processo hierárquico, né, de relação de poder acima do paciente, porque às vezes isso promove processos de violência dentro da clínica.
que a pessoa está numa posição vulnerável quando ela é atendida, né? Porque a pessoa coloca o paciente uma expectativa, uma fé, ela projeta sobre o terapeuta uma imagem de poder, se você for ver, né? Que o psicoterapeuta tem alguma capacidade. Tanto é que é tão comum isso na cultura, quando a gente vê, se a gente for falar que a gente é psicólogo em algum ambiente, logo as pessoas já tecem uma imagem da gente, como se a gente tivesse uma capacidade além, quase como se a gente tivesse poderes psíquicos mesmo, assim, ai, fulano tá me analisando, ai, psicólogo consegue, se eu falar uma coisa tem que ser cuidadoso aqui, como se a gente tivesse uma capacidade sobrenatural que a gente não tem, né? Mas que as pessoas têm a cultura, né, no geral, assim, é bem coletivo, elas tecem essa fantasia que é muito comum. E o psicólogo ele tem que estar a par disso, porque isso incorre em perigos grandes. Tem um livro que eu gosto bastante, né, que eu estava relendo umas partes até para falar nessa aula de hoje, que é esse livro aqui, O Abuso do Poder na Psicoterapia. Aí o subtítulo é Na Medicina, Serviço Social, Sacerdócio e Magistério. Mas ele fala mais sobre a questão do abuso do poder na psicoterapia, que é do Adolf Guggenbuch Craig, o livro, né? Eu acho interessante esse livro porque eu acho que ele é muito rico, para além de se você tem interesse em psicologia analítica ou em outra abordagem, porque o que ele está falando aqui é sobre um risco que a gente, como profissional do cuidado, tem de pressupor essa ideia de uma superioridade da gente acima do paciente. E quando a gente pressupõe isso, a gente às vezes pode cometer atos de abuso de poder, né? E às vezes com as melhores intenções possíveis, viu? Isso é bem comum a gente ver. O Freud chamava até essa questão de furor curantes, quando é um ímpeto de curar por parte do médico, né, como Freud falava, que na verdade produz um malefício. Porque você, com uma vontade de curar o outro, não escuta muitas vezes o que é que o outro entende como uma cura para si mesmo. O que é um cuidado, o que é um autocuidado, o que é que passa pela régua do indivíduo. E aí você às vezes pode passar por um pressuposto que é coletivo do que você entende como cura, que talvez não seja o que a outra pessoa queira da própria vida, né? A gente tem que respeitar a autonomia do sujeito. E aí isso é um ponto ético importantíssimo na clínica, a gente aceitar essa autonomia. E um último ponto que eu quis destacar dessa questão desse primeiro ponto, né, do método dialético, é uma diferenciação na questão da escuta. Porque a psicologia analítica ela não vai utilizar o método de associação livre. Às vezes tem um mal entendido, às vezes as pessoas falam mesmo de que o Jung usa o método de associação livre. Só que não é isso como o Jung vai estruturar nos textos dele, né? E não é como vai ser estruturado na psicoterapia. Tanto é que ele não vai utilizar o divã. E o divã é um dispositivo, né, uma ferramenta terapêutica que é totalmente ligado ao método da associação livre, né, que é deixar o sujeito falar sem rédea, né? E o Freud parte do pressuposto que ali, nesse processo de fala constante, parece que as defesas baixam, né, e os conteúdos inconscientes emergem, né, para a consciência. Isso é um ponto de vista da associação livre. Se a gente for falar de uma escuta dentro da psicologia analítica, a gente fala muito mais de uma escuta espiralada, que ela não tem esse movimento linear, zigue-zague da associação livre, mas um movimento circunambulatório. Ela é uma escuta circular. Um tema ele é enriquecido por paralelos e por associações do paciente. Um exemplo que eu penso muito eu atendo um paciente meu que de vez em quando ele fala numa sessão e eu deixo ele falando, né? E aí ele fala, ele percebe que tá com uma fala que para ele não faz muito sentido. E aí ele fala, eu lembro de uma sessão que ele falou uma vez assim: Nossa, eu falei, não falei nada, né? Falei coisa com coisa. Aí eu falei tipo assim: Não, você percebeu que tudo que você falou aqui, não tudo, mas boa parte do que você falou tem uma coisa atravessando isso tudo, que é justamente essa ideia do circular, né? Tem algo no centro da fala
que vai sendo possível de delimitar pelas várias coisas que a pessoa coloca, aquilo que se repete, né? Que eu falei, ó, por exemplo, que eu tinha falado nessa sessão, você percebeu que tanto nessa posição do trabalho, quanto da sua vida amorosa, quanto da sua família, tem uma coisa comum que é uma desvalorização de si mesmo. São três ambientes, três locais na sua vida que você caiu nessa mesma posição, de que você não valorizou a si mesmo e isso trouxe um problema para você. E isso envolve problemas de autoestima, insegurança, mas que vão estar presentes de forma recorrente, né? Então, mesmo quando a pessoa fala, não falei coisa com coisa, quando você vai tocando nos pontos de complexo, que é o que eu vou falar mais no próximo tópico, quando você toca nos pontos de complexo, você vai conseguir identificar aquilo que se repete, aquilo que é constante, aquilo que está nas entrelinhas do discurso, né? É por isso que a gente fala de uma escuta espiralada e ela fica bem mais evidente, talvez, quando a gente trabalha sonhos, que é uma coisa que eu vou falar mais para frente. Quando alguém traz um sonho na análise, é uma postura muito junguiana você trabalhar o sonho e a pessoa ir falando e você ir puxando ela de volta para o sonho. Aí você puxa ela de volta para o sonho. Mas isso aqui no sonho, isso aqui no sonho. Porque a pessoa fala às vezes uma coisa, não, na minha vida é assim, assim, assim. Aí você para e volta. Mas e no sonho? Porque na sua vida é assim, mas no sonho tá aparecendo de outra forma. E quando a pessoa confronta esses dois pontos, que aqui é a ponto da consciência e do inconsciente, isso produz uma síntese de dois argumentos. Que é um argumento falado que a gente tem, do que a gente acha que a gente sabe da gente mesmo, e tem um outro argumento do que é aquilo que a gente não sabe que é falado pra gente, que é o do sonho. E aí, quando você une esses dois argumentos, a pessoa consegue avaliar de forma crítica, ela consegue produzir uma nova síntese dali. E ela consegue produzir um certo conhecimento de si diferente, que envolve outras questões que talvez ela não tivesse consciência, né? E aí isso envolve esse circular ao redor de algo, que é circular ao redor das imagens. Por isso que é uma clínica da fantasia, porque a gente vai explorando o que é que aparece na fantasia. Porque para o Jung a fantasia tem uma relação de adaptação com a realidade e tem realmente uma produção ali de sentido e de posicionamento no mundo, que aparece a partir da fantasia. Talvez seja, às vezes, complexo de captar isso, né? Mas isso fica constante no trabalho do Jung, quando você vai ler um texto dele, essa ideia de que a fantasia está ali como uma forma de contato com esses aspectos inconscientes que são importantes de serem sintetizados, englobados pela consciência. Né? O segundo ponto que eu quis destacar aqui é sobre a ideia de complexo e como é que essa ideia aparece na clínica, né? Como é que ela age como um tipo de chave de leitura, como ferramenta que guia a nossa escuta e o nosso atendimento aqui. Primeiro, eu queria só destacar muito por cima a questão dos experimentos de associação de palavras, que eu imagino que vocês que tenham estudado uma parte da psicologia analítica já sabem meio que por cima o que é isso, né? Porque o início da carreira do Jung, ele trabalhou com os experimentos de associação de palavras. O Jung não criou esses experimentos, eles são experimentos que já existiam, tanto é que eles são experimentos que foram muito utilizados pela escola de Wundt, o criador do primeiro laboratório de psicologia. Ele utilizava muito o teste de associação de palavras, que era um teste relativamente simples. Era uma folha com um número de palavras, que era chamado de palavras estímulo, e você tinha o experimentador e o sujeito experimental. E o sujeito experimentador, ele lia as palavras para o sujeito experimental e pedia que a pessoa respondesse com a primeira palavra que vinha na cabeça dele. Era uma coisa meio bate-bola, jogo rápido, assim, de fala a primeira palavra que vem na sua cabeça, né? E aí ele pedia isso, ele cronometrava o tempo de reação do sujeito experimental e fazia também uma coisa que era usava os aparelhos de psicogalvanometria, que era uns aparelhos para detectar corrente elétrica no corpo e os batimentos cardíacos, para ver as reações fisiológicas espontâneas enquanto a pessoa respondia, né? Esse teste, ele normalmente era utilizado para você criar leis da associação. É tipo assim, as pessoas costumam associar de tal forma. As pessoas associam palavras por proximidade de sentido. Alguém fala meia,
palavra estímulo é meia, a pessoa fala camisa. Tem um sentido ali próximo que os dois são roupas, né? Ou então uma aproximação para uma via mais fonética do som da palavra. A pessoa fala morra e a pessoa fala corra, porque a palavra é próxima sonoramente, né? Tinha alguns grupos de associação, né? Só que não era isso que interessava o Jung. Tanto é que, se vocês tiverem dado uma olhada, né, do que é que interessava o Jung, é muito interessante, assim, porque o que interessava o Jung era justamente aquilo que era descartado. Descartado tanto pela ciência quanto para a cultura. E não é na tentativa de criar uma coisa que não seja ciência. Ele colocava em primeiro plano que o que ele estava construindo era uma psicologia, era uma ciência da psique. Mas ele ia para aquilo que era descartado. Tanto é que ele foi um estudioso da religião, muito, muito, muito profícuo. Ele foi um estudioso de eventos que são considerados paranormais, que ele não discutia a existência ou não, ou a realidade ou não desses eventos. O Jung não vai discutir, por exemplo, se Deus existe ou não, se você for para o campo da religião. O que o Jung discute é Deus como imagem psíquica e o fenômeno paranormal como algo que o sujeito experimenta. Não quer dizer que espíritos sejam reais ou Deus seja real ou não. Tanto é que é uma coisa que o Jung não vai afirmar, também não vai desafirmar. Porque a ciência não consegue fazer isso, né? A gente não pode nem falar que Deus existe, nem que Deus não existe, né? Mas dentro desse monte de coisas que envolve aquilo que é excluído, no teste de associação de palavras, normalmente era excluído aquelas reações que fugiam da norma. Quando a pessoa demorava, por exemplo, uma média de 5 segundos por palavra para responder, e a pessoa demorava 30 segundos. Ou então ela demorava 1 minuto até. Ou então ela respondia com uma palavra totalmente diferente. Tipo, a pessoa falava casa, ela respondia fogo. E aí, normalmente, nos experimentos da época, esses resultados eram descartados. Só que isso que envolve o que é chamado de distúrbio no experimento, o Jung estudou. Quando ele estudou esses conteúdos, ele percebeu que na base desses distúrbios estava uma manifestação afetiva. Muitas vezes a pessoa associava com uma palavra porque aquilo tocava emocionalmente a pessoa. Porque tocava numa questão da pessoa, e isso era bem comum, por exemplo, nos casos de histeria, né, que o Jung trabalhava, que envolve uma reação emocional muito mais forte, né, se você for ver, do que é a média comum. E aí as pessoas tinham reações realmente bem exageradas, se você for ver, a palavras estímulos simples, mas porque elas eram puxadas pelo complexo. E aí o Jung vai construir o conceito de complexo como essa imagem carregada de afeto. Ele vai chamar de complexo ideoafetivo. É uma ideia, um conceito, né? Se a gente for ver um conceito psíquico, uma imagem psíquica, que ela é carregada de afeto. Quando o sujeito responde fogo para a palavra casa, e você vai investigar, por exemplo, assim, que é um exemplo caricato, né? E vai investigar a vida dessa pessoa, você vai ver, por exemplo, que ela teve um incêndio na casa dela, e isso foi um evento muito traumático para ela. E ela teve muitas perdas a partir disso. Talvez alguém possa até ter morrido. É uma palavra casa, que alguém responderia quarto, casa, alguém responderia lá. Essa pessoa responde fogo. Porque ela é tomada pelo complexo e o que fala nela é o complexo, né? É aquele drama afetivo carregado de uma imagem que fala no sujeito. E por que isso é importante na clínica? Porque na clínica, quando a gente está atendendo, a gente fica atento a essas manifestações, esses distúrbios, que a gente chama de indícios de complexo. Aqui eu coloquei aqui esse grupo de 11 indícios de complexo que apareciam nos experimentos de associação, né? Mas isso aqui é como aparecia no experimento, né? E muitas dessas coisas a gente encontra no processo clínico e na conversa do dia a dia, que é quando alguém gagueja, quando alguém troca as palavras, comete um lapso de linguagem, quando ela tem uma reação física, você está atendendo uma pessoa e ela está falando de um tópico, e você consegue ler no corpo dela que ela está mais tensa, ela segura as mãos, ela bate o pé, ela gagueja enquanto fala com você, ela fica em silêncio, ela tá falando um discurso linear, tudo direitinho, assim, né? A pessoa tá falando A mais B mais C mais D, aí vem ponto E, né, do discurso, ela para, ela trava, ela, ela muda de assunto de repente. Esses vários elementos que são inumeráveis aqui, né? O Jung chama de indícios de complexo. E onde há indício de complexo,
há uma alteração afetiva que aponta para uma certa demanda inconsciente para o indivíduo. Se aquilo é vivido como um afeto que causa um distúrbio na minha vida, aquilo pode ser encarado como uma coisa que traz uma demanda de atenção. Se eu vivo uma experiência que é traumática, por exemplo, ou se eu tenho uma questão na minha vida que aparece, mesmo que não envolva um trauma, né, como a gente entende de forma do senso comum, um evento traumático, tem uma questão na minha vida que fica me atravessando de forma afetiva, aquilo atrapalha a gente. É aquele momento em que a gente derrapa, que a gente não consegue falar, que a gente troca as coisas, que a gente comete um engano. É nesse momento que o Jung vai ver a manifestação do complexo e é o que a gente fica atento na clínica. Porque é ali que está a demanda de trabalho para a pessoa, né? É ali que a pessoa derrapa, é ali que é o ponto doloroso, se você for ver, do que o que a pessoa está vivendo. É por isso que eu destaquei mais essas questões mais gerais de entender uma clínica dos complexos, envolvendo esse conceito e envolvendo essa chave de leitura que é a chave da compreensão dos indícios de complexo, né? Que envolve a gente reconhecer essa base afetiva, essa demanda de trabalho que está ali de forma meio que latente no indivíduo, né? O terceiro ponto que eu destaquei aqui, desses vários pontos que eu estou fazendo essa costura, né, de retalhos, de pontos importantes para entender a clínica, é sobre a transferência. E a transferência diz respeito à relação terapêutica, né? A gente vai ter vários nomes nas abordagens para falar da relação, né? Na psicologia analítica, na psicanálise, você vai ter a ideia de transferência. Em outras abordagens, vocês vai ter a noção de vínculo, de rapport, de mesmo relação terapêutica, né, em si. Então, a ideia de que a relação, o relacionamento pessoal, psicólogo e paciente é algo que atravessa todas as áreas da psicologia. E você vai ter formulações teóricas de cada área para essa experiência, né, que aparece na clínica. E dentro da psicologia analítica, o Jung vai falar da importância da relação humana quando ele vai usar a ideia de transferência. E o Jung vai chamar transferência uma espécie particular de projeção que o analisando faz sobre o analista. Lembra que eu falei dessa questão de que a gente só tem acesso à fantasia e a gente vive com essa teia de construtos imagéticos psíquicos que meio que fazem uma mediação da nossa relação com a realidade, com o outro? Isso vai aparecer na clínica, só que parece que isso aparece de uma forma tão intensa que isso dá um outro nome, que é a transferência. Porque existe essa série de fantasias, de lugares, de projeções que o analisando coloca sobre o psicólogo. E também existe a contraparte disso, que o Jung chama de contratransferência, que é a série de fantasias e imagens que o psicólogo vai tecer sobre o paciente, né? E nesse intercâmbio dessa relação de inconsciente e inconsciente, que projeção é um fenômeno inconsciente, se dá a dinâmica do setting analítico, né? E aí o setting analítico se torna um palco dessas dinâmicas projetivas do analisando. É interessante a ideia de transferência, porque a gente vai ver, em determinado ponto do processo terapêutico, a gente vai ver como muitas vezes o processo vai passar por uma discussão e de uma elaboração da própria relação entre o psicólogo e o cliente, né? Porque o que acontece na transferência é que um drama que o sujeito vive no mundo lá fora da clínica, né? Lá fora desse vaso protegido, que é o setting analítico, ele vai transpor, vai transferir para dentro desse processo. Então você vai, por exemplo, um paciente que tem uma relação talvez problemática com mulheres, e ele vai ter uma analista mulher, vamos dizer assim. E você vai ver dentro do processo de análise, isso é uma possibilidade, nós falamos por caso hipotético, o sujeito colocando a analista na mesma posição que ele coloca todas as mulheres na vida dele. E o que é que isso, como é que isso é aproveitado? A gente trabalha como é que está dando essa relação. A gente entende, ó, fulano, isso aqui que você fez, né? Às vezes é discutido, né? Dependendo do caso.
Isso aqui que você fez, você percebeu que tá caindo nessa mesma categoria que você tá colocando? E às vezes, quando isso é vivido numa relação, numa DR de análise, né? Se você for ver, isso produz um tipo de elaboração posterior para a pessoa mesmo. Isso produz realmente um efeito terapêutico. Quando a gente observa, é muito forte esse fenômeno da transferência como uma via de mudança de atitude. Outros exemplos que você vai ver que são bem comuns, quem estiver trabalhando em clínica vai ver isso bastante, que é as dinâmicas parentais, né? Pai e mãe. A forma como o sujeito. Chega a ser clichê, mas é porque é clichê porque é constante mesmo. A forma como o sujeito vive a relação com pai e mãe pode, não é uma regra, né? Mas pode e costuma acontecer, guiar muitas das relações que ela tem na vida. E aí o que acontece? A pessoa coloca no analista uma projeção, uma transferência paterna, vamos dizer assim, e coloca no analista umas demandas que não correspondem ao que a analista né? De prover, de proteger, de estar naquela posição paterna, de estar cuidando de forma total, isso precisa ser sustentado e trabalhado, mas isso não pode ser sustentado de forma total dentro do setting analítico. O que é que eu estou chamando dessa coisa total? Né? Que o Jung entende que a transferência é parte do processo analítico, mas não deve ser seu fim. Porque a transferência, essa projeção intensa sobre o analista, ela cria muitas vezes uma dependência. E não é o que a gente quer criar, a gente psicoterapeuta, pensando numa proposta ética de cuidado clínico, isso, não é isso que a gente quer criar num processo psicoterapêutico. Né? A gente quer fazer, ao final desse processo, realmente o cultivo de uma autonomia, aquele sujeito que consegue andar com as próprias pernas, né? Se a gente for ver essa metáfora da ideia de que a transferência serviria como uma espécie de muleta da relação, de que ela é necessária numa etapa, mas ela deve ser abandonada no momento em que o sujeito consegue andar por si só. E isso é importante ter em mente, que a transferência ela é parte do processo, mas não é o fim, né? E que a gente está produzindo na psicoterapia um sujeito que ele seja responsável por si próprio, seja autônomo e que tenha uma relação crítica com os conteúdos do inconsciente e consiga se posicionar na realidade realmente de forma autônoma, né? É uma pessoa que não depende de forma total ali do psicólogo, mas em determinado momento, e é o que acontece muitas vezes, essa pessoa está em um estado de dependência muito forte, né? Casos delicados que envolvem certas violências que a pessoa sofreu, processos de agressão, o psicólogo tem que estar ali sustentando uma posição de cuidado, às vezes que a pessoa demanda demais até. Mas que é importante para a pessoa conseguir ela confiar nas pessoas, para ela depois generalizar isso e conseguir confiar na realidade, né, e ser uma relação mais saudável com as pessoas ao redor. E isso é importante ter em mente. Né? Só um segundo para beber um golinho d'água aqui. A garganta tá ficando seca já até. O penúltimo ponto que eu quis trazer foi sobre a interpretação dos sonhos. Que eu acho um ponto especialmente rico dentro da psicologia analítica. Por quê? Por que sonho é importante? Né? De início, a gente entende o sonho no senso comum, né? É muito visto como ou algo que é descartável, né? Sonhei uma coisa aleatória hoje de manhã. Nada a ver o que eu sonhei, né? Isso não deve ter coisa pé nem cabeça, né? Isso que eu tô sonhando aqui. Que engraçado isso aqui que eu sonhei. Se eu te contar, e conta, as pessoas meio que riem, né, da imagem. E fica por isso, né? Porque sonho muitas vezes aparece de forma absurda, né? Então acaba que criando esse contexto, né? Ou isso, ou às vezes as pessoas fazem uma relação com o sonho que é muito grosseira, vamos dizer assim, que não é muito fina com o material, que não pega a sutileza, que é aquela coisa do, eu acordei de manhã, sonhei com cobra. Aí eu coloco no Google, significado sonhar com cobra. Aí, sonhar com cobra quer dizer isso aqui. Ou então, significado sonhar com uns dentes caindo, né? Meu Deus, um familiar meu vai morrer. As coisas assim, né? E isso é essa questão dos dicionários dos sonhos, né? Não é assim que a gente trabalha, né, a interpretação dos sonhos, porque a interpretação dos sonhos é algo que é construído
dentro do setting analítico a partir do diálogo do analista e do analisando. Aquilo que eu falei agora há pouco, até sobre a questão de quando você contrapõe a imagem do sonho com o que a pessoa fala da realidade e produzindo esse choque entre realidade e sonho, a pessoa consegue ter insights sobre por que é que isso está contrastando. E por que é que isso é importante? O Jung vai entender, e aqui é uma regra básica, eu acho que é o único a priori da clínica. A gente suspende todos os a priori quando a gente vai atender. Mas tem uma noção que a gente mantém, a gente que trabalha com a perspectiva junguiana, né? De que o inconsciente se manifesta de forma compensatória à consciência. A relação consciência e inconsciente é uma relação dialética, tanto quanto a relação psicoterapeuta e analisando é uma relação dialética, a relação de inconsciente e consciência também é dialética. E a ideia do sonho é que o sonho ele age de forma compensatória, ou seja, ele coloca um tipo de contribuição para a consciência e possibilidades até de mudança de atitude, de revisão de uma coisa que a pessoa está vivendo na vida, de ela prestar mais atenção num ponto que ela talvez tenha deixado de passar, né? E eu lembro de um exemplo que o Jung mesmo coloca, que eu acho ele muito interessante, eu acho ele muito ilustrativo para entender o que é essa ideia de compensação. O Jung atendia um paciente dele, né? E ele fala que ele meio que subestimava ela. Não percebia que ele subestimava essa paciente. E na fantasia dele, ele colocava ela como uma pessoa inferior. Mesmo de forma natural, espontânea, algo inconsciente que a gente faz no dia a dia, né? A gente olha, às vezes, o santo não bateu com alguém, ou então a gente realmente não vai com a cara da pessoa, e aquilo, às vezes a gente até tenta suprimir, né? E ficar tipo assim, não, vamos ser sério aqui. Mas essa fantasia fica persistindo, né? E no caso, o que acontecia é que o Jung percebeu que ele estava tratando de forma inferior essa pessoa por conta de um sonho que ele teve. Que no sonho, essa mulher, essa paciente, estava no alto de uma montanha e no alto de um prédio. Era uma imagem bem absurda de alto, assim. E ela estava bem no alto, assim, desse prédio. E ele precisava olhar pro alto e ele virava tanto o pescoço que ele acordou com uma dor no pescoço, né? Até curioso esse detalhe até. E aí ele fala, olha o que aconteceu aqui. Eu fiquei refletindo sobre o sonho, né? O Jung falando isso. Eu fiquei refletindo sobre o sonho. O que é que isso quer dizer? Como é que se compensa algo que eu tô vivendo? Aí ele percebeu, eu coloco essa mulher numa posição tão baixa que o inconsciente, para compensar, produzir um sonho em que ela tá bem nas alturas. E isso aparece como uma demanda para ele recolocar essa posição numa relação horizontal, porque ele estava inferiorizando essa mulher e o inconsciente coloca ela nas alturas para que ele consiga, a partir desse diálogo com o sonho, dessa pergunta, o que é que esse sonho quer dizer? Ele consiga perceber que ele estava com essa atitude que ele não tinha percebido antes. E isso, aliás, era o que estava atrapalhando o processo analítico dessa mulher. Tanto é que ele vai levar esse sonho para ela, vai pedir desculpas para ela, vai explicar, olha, o que aconteceu aqui, eu caí nessa posição, o próprio sonho me indicou isso, e eu entendo, enfim, ele meio que pediu desculpas e apontou esse problema, né? E a relação andou a partir daí. O que não estava funcionando na relação começou a funcionar a partir do momento que o Jung trabalhou esse sonho e até levou para paciente dele, né? E isso envolve, esse exemplo é mais para falar sobre como o sonho ele pode promover insights preciosos para a consciência, porque os conteúdos dele são inconscientes, né? E o sonho é algo que é construído na relação entre o paciente e o psicólogo. Uma coisa importante de apontar, aliás, que quem interpreta o sonho é o paciente. Lembra daquilo que eu falei de não colocar os nossos conteúdos de forma irrefletida sobre o outro? A gente tem que levar o sujeito ao próprio insight, a partir da própria coisa que ele fala. Que é isso que tem um efeito terapêutico, porque aquilo brotou da pessoa. Quando a pessoa é confrontada por um sonho e ela faz as associações, que é um trabalho cuidadoso que a gente faz de trabalhar as associações pessoais do sujeito para cada imagem do sonho, e ela vai construindo, ela vai meio que costurando uma ideia do que é que o sonho poderia dizer, às vezes acontece um choque e é o que marca uma interpretação acertada. Ela tem que produzir uma resposta emocional no sujeito.
É aquele momento em que a pessoa, você tá falando de um sonho, a pessoa tá falando de um sonho, ela associa uma coisa, e aí vem aquele insight, e às vezes ela dá um silêncio, ou então ela fica mais pensativa. Isso varia, pessoa para pessoa tem várias reações, né? Tem quem passe direto e ignore, e depois, na outra sessão, você vai perceber depois que ela vai falar, que ela teve um insight naquele momento, né? Mas é nesses momentos de tomada de consciência, a partir do sonho, que há a possibilidade de uma reorganização do sujeito mesmo, porque o sonho aponta para essa demanda de uma forma do sujeito se posicionar frente à vida, né? E quando a gente trabalha sonhos, que eu acho que é um material muito rico dentro da clínica, não é obrigatório as pessoas trazerem sonhos. A clínica da psicologia analítica não funciona só com sonhos. Tem muito paciente meu que não traz sonhos. É algo que eu estou falando, né? A gente tem que trabalhar com o material que a pessoa traz. Tem muito paciente que traz sonho. Muito rico trabalhar sonhos com eles. É algo em determinado ponto as pessoas começam a trazer naturalmente já no começo da sessão. Hoje eu quero trabalhar esse sonho aqui. Mas tem gente que não sonha, não tem interesse nos sonhos. A gente trabalha com o que é falado, com o que é expressado, com o que a pessoa traz, com o que a pessoa, se ela quiser fazer alguma produção, né, que ela faça desenho. Nem todo mundo faz isso, né? Mas não é uma regra, entendeu, gente? É só algo que enriquece bastante o processo analítico. E uma forma de trabalhar o material é cruzando as amplificações pessoais e as amplificações coletivas. O que é amplificar? Amplificar uma imagem da fantasia, de um sonho, de um produto, uma obra de arte, um filme, um conto de fadas, um mito, é você pegar uma imagem e produzir paralelos. É tipo assim, aparece uma imagem num sonho, a pessoa sonha com um rato. Você pergunta, o que é um rato para você? Em vez da gente perguntar de ir atrás, tipo, do significado do rato no Google, sonhei com rato, significado. A gente pergunta, o que é um rato para você? E às vezes é tipo assim, o que é que vem na sua cabeça quando você pensa num rato? E aí, uma pessoa pode associar com uma coisa repulsiva, outra pessoa pode associar com uma coisa fofa, né? Tem gente pra tudo no mundo. E quando, por exemplo, um rato aparece, talvez esse rato fale, vamos dizer assim, a pessoa associa com algo repulsivo, de uma relação que a pessoa tem com esses aspectos repulsivos da realidade. Se ela tem algum problema que toca nesse ponto em específico, na neurose dela, vamos dizer, por exemplo, uma pessoa que tem uma mania de limpeza. Estou fazendo só exemplos hipotéticos, né? Um toque muito forte. E aparece a imagem do rato no sonho. O rato comunica aquilo que é repulsivo, que é sujo, aquilo que produz um tipo de desorganização no sujeito. E o sonho aponta alguma mensagem que fala sobre esse sintoma da pessoa, né? Quando você interpreta. Porque quando não tem a associação, é só tipo assim, um rato apareceu no sonho. Mas quando você entende que o rato é uma representação de uma coisa, é um símbolo, aponta para algo que é desconhecido, que é inconsciente, você consegue produzir essa relação de sentido com o sonho. E isso é a amplificação pessoal, que é a partir das próprias associações do sujeito. Tem um outro nível de amplificação, que é a amplificação coletiva, que envolve a imagem arquetípica, que está ali constelada no sonho. Porque é um ponto que até que acho que eu nem toquei ainda, né, nessa questão do inconsciente coletivo, do arquétipo, que é um ponto que meio que seria o inédito junguiano, né? Aquilo que é próprio da psicologia analítica, aquilo que você não encontra paralelo constante entre outras perspectivas, que é a ideia de que a gente trabalha com a noção de que o psiquismo ele é estruturado a partir de uma base a priorística que tem uma tendência a produzir imagens que se manifestam de forma recorrente e constante. E esse material ele não passa por cima da associação pessoal do sujeito. Ele é colocado junto, como paralelo. Você tem que entender a imagem a partir da associação que o sujeito faz à imagem e a partir do que é que aquela imagem representa. Por exemplo, um exemplo que eu trago, assim, vou tentar comentar por cima para não me alongar, é o caso da Adelina Gomes, que quem conhece a Anísio da Silveira, que esse caso está nesse livrinho aqui, do Imagens do Inconsciente. Eu até ia falar do caso com mais detalhes, mas eu achei que ia ficar muito longo. E aí eu não quis deixar a aula
muito cansativa, né? Eu vou falar só por cima para falar dessa questão do conteúdo coletivo. O caso da Adelina está nesse livro aqui, Imagens do Inconsciente, da Anísia da Silveira. Uma obra essencial, aliás, ela é impressionante mesmo. E a Nise vai trabalhar com uma interpretação das imagens do inconsciente a partir de uma proposta junguiana, né? Tem um caso da Adelina, que é uma cliente, né, que ela chamava assim as pessoas do que ela atendia, né, como clientes, não como pacientes, né, uma cliente no Hospital de Engenho de Dentro, né, na ala psiquiátrica, que ela tinha uma relação muito perturbada com a realidade mesmo, tinha uma dissociação esquizofrênica muito severa, e a Nise vai abrir para os clientes um espaço de expressão plástica, né? Ela vai dar pincel, tinta e vai deixar que as pessoas se expressem da forma que elas quiserem naquele espaço, né? Ela tá bem guiada no Jung quando ela fala tipo assim de manter aquilo, de dar a possibilidade daquele espaço, da individualidade se expressar, né? E a Adelina, ela não produzia muitas relações com as pessoas, né? Não falava, não verbalizava muito, vivia muito perturbada, assim. E aí, depois de um tempo no ateliê, ela vai no ateliê, né? E a primeira imagem que ela pinta é uma gata. Ela pinta essa gata e em determinado momento ela verbaliza uma coisa, que ela fala, eu queria ser flor. E quando a gente vai olhar a história da vida da Adelina, o surto dela teve início quando a mãe dela meio que impediu uma relação romântica que ela estava tendo com um homem casado, aliás. E quando ela tem essa intervenção da mãe, que parece que, pela forma como é colocada a história, era uma mãe muito tirânica sobre a filha, né? Porque, enfim, aquelas relações familiares que a gente vê, né? Ela vai e enforca a própria gata, que ela amava tanto. Que, aliás, a Anísio vai falar que é uma imagem simbólica para o sufocamento do feminino, né? E da sexualidade ali. Que foi feito a partir desse caso, né? Só que tem uma coisa nos desenhos dela, que são muito ricos, que é um tema que vai estar se repetindo de forma constantemente. É a mulher transformada em flor. A mulher que se transforma em vegetal. São as metamorfoses vegetais da Adelina, né? E a Anísio fica espantada com essa imagem e ela vai estudar essa imagem na mitologia. O que é que significa o motivo? Chama motivo uma imagem que se repete. O motivo da metamorfose em vegetal. E aí ela vai encontrar vários paralelos em diferentes culturas e ritos da ideia da transformação do humano em vegetal. E alguns junguianos vão falar que a ideia da metamorfose é um tipo de estancamento da vida, porque você recua de um registro humano, onde você tem a autonomia humana e você tem a possibilidade de ter agência sobre a realidade, e você regride para um nível animal ou um nível vegetal, nesse caso, né? E a imagem do vegetal está muito associada à imagem da mãe em diversas culturas. Tanto é que é um ponto comum a gente falar de mãe terra, né? Da mãe natureza, que a mãe, as imagens maternas, que associadas àquilo que tem é fértil, produz vida, que nasce, é aquela que dá vida a algo, né? Está muito associada às imagens que o Jung chama de quitônicas, que são imagens que envolvem a terra, o vegetal, a plantação. E quando você vê essa imagem de uma mulher que se transforma em vegetal, e ali não existe nem a associação direito da paciente para falar daquilo, o que é que a Anise viu ali a partir desse movimento de amplificação? Isso aqui é uma mulher que está sepultada no materno. É um abraço materno que paralisa. Tanto é que você vai ver ela produzindo, em determinado ponto da produção dela imagética, obras de mães terríveis, mães assim assustadoras, imagens de bruxas. E essa imagem vai sendo despotencializada e trabalhada até que surgem imagens de mães amorosas. Parece a Virgem Maria no trabalho dela. Ela começa a se relacionar amorosamente com alguns dos internos também do hospital. E isso produz uma melhora. Isso é produzido a partir da expressão. E é interessante que a Anise não
vai interpretar para o paciente é uma coisa que na clínica a gente também não faz. Porque às vezes fica parecendo que a gente vai doutrinar a pessoa em mitologia, se você for assim por fora. Ah, meu psicólogo junguiano vai ficar falando de mitologia para mim. Não vai ser esse o caso. Jung até fala, estude mitologia quando chegar na clínica, esqueça. E esqueça desse ponto, porque você vai trabalhar com conteúdo que a pessoa surge. A mitologia, o estudo das imagens arquetípicas, serve para nós enriquecermos o material. E aí que permite a chave de leitura. Essa pessoa produz uma imagem de uma metamorfose vegetal, isso indica o quê? Um sepultamento no materno. Esse sepultamento materno impede a vivência da própria sexualidade. Porque aquela mulher é impedida de viver como mulher e ela é colocada na posição de filha. E a posição de filha é aquela que não tem autonomia, né? E é aquela que não pode produzir uma relação com o outro, é aquela que tem que ficar sepultada mesmo, né? Até que o arquétipo materno tem essa dualidade, que ela tanto é aquilo que acolhe, que produz realmente cuidado, quanto também é aquilo que produz o perigo do sufocamento, né? É aquele útero que tanto protege quanto fecha o sujeito, né? E esse materno aparece mil vezes diferentes, né? Enfim, não cabe aqui falar algumas considerações sobre a imagem do materno, mas esse exemplo eu trouxe mais para a gente entender o que é que eu estou chamando de amplificação coletiva, gente. Só para a gente ter em mente como é que a gente trabalha com essa noção de inconsciente coletivo na clínica, a partir desse exemplo assim mais rápido, né? E um último ponto que eu quis trazer, que eu vou ser rápido nesse ponto até, mas que eu acho interessante tratar dele, que é a ideia de que a gente também trabalha com recursos expressivos, né, na clínica. E o que é um recurso expressivo que eu estou trazendo aqui? Eu não estou usando o termo arte, porque é um termo muito carregado de certos valores, né? A gente entende muitas vezes essa discussão o que é arte, o que é que não é, e às vezes isso até impede a pessoa de expressar as coisas, né? A gente está falando de recursos expressivos, desenho, pintura, escrita, dança, música, modelagem, bordado. Não vai ser algo que a gente vai, como eu estou apontando esse tempo todo, né? Falar para a pessoa fazer de repente, né? Ei, tu começasse a desenhar aí, ou ei, por que tu não começa a pintar, sem a pessoa ter nenhum gancho com isso? Se isso surge como uma demanda, se a pessoa tem uma dessas práticas como um hobby, por exemplo, ou mesmo como um trabalho, né? Se a gente for falar de um processo de terapia com artistas, a gente estimula a pessoa a produzir e quando alguma coisa toca nela, ela trazer para a psicoterapia. Por quê? Porque a expressão para o Jung, a partir desse ponto de vista artístico até, é uma forma de plasmar na matéria o inconsciente. A obra de arte, ela toca tanto a gente porque ela é carregada de simbolismo. Ela é carregada de uma conexão com o que é o desconhecido da vida, com o que é o inconsciente, né? E quando a gente consegue cultivar isso na psicoterapia, né, a gente consegue fazer é uma das possibilidades, né, uma das formas de produzir uma relação de maior proximidade do inconsciente. E como eu falei, inconsciente se manifesta de forma compensatória à consciência. Tanto é que quando a gente se atenta ao inconsciente, a gente é capaz de produzir certas sínteses e se posicionar de forma diferente na realidade, né? Do aprendizado que a gente conquista a partir dessa relação. Tem até uma frase interessante que uma junguiana fala que na questão dos sonhos, por exemplo. Os sonhos são como cartas de Deus escritas para você. Deus aqui a gente usa como metáfora para essa relação com o aspecto transcendente e racional da realidade, que tem uma relação com o inconsciente, né? Não é um Deus literal, mas pode ser, dependendo da relação que a pessoa tem, é uma relação com Deus mesmo, né? Como a imagem de Deus que a pessoa faz. Os sonhos são como essas cartas que o inconsciente faz para a pessoa, e não interpretar ou trabalhar eles é como não ler essas cartas, né? E eu acho que isso envolve essa relação com o material da fantasia, com o cuidado, a escuta de si, que é essas cartas que estão sendo mandadas para a gente constantemente, né? A partir dos sintomas, dos sonhos, das fantasias, da expressão artística que a gente faz ou não. Isso aparece com conteúdo que vem para a gente e é possível de ser trabalhado, né? E, enfim, eu só queria destacar uma última coisa, mesmo para encerrar, que é uma frase que eu acho muito interessante do Jung,
que acho que amplia para esse ponto que eu estou trazendo, né? Eu estou trazendo fundamentos coletivos da clínica para vocês, né? Alguns fundamentos, tem outros vários pontos aqui que podiam ser trabalhados. Mas tem uma frase interessante que o Jung vai falar sobre psicoterapia, que ele vai falar que em psicoterapia não há regras e nem isto é uma regra. Eu acho muito boa essa frase, porque o Jung vai trabalhar muito sobre propostas antinômicas, paradoxais. Porque há e não há regras. Há uma série de pressupostos coletivos de como é que a gente vai agir ali. E há questões éticas que a gente tem que responder e que a gente tem que se manter bem atento quando a gente atende. Mas o método, ele é refeito para cada pessoa que a gente atende. Cada pessoa vai demandar uma posição diferente da gente como psicólogo e vai demandar um método diferente, se a gente for ver, né? Por isso que eu falo desse método que é refeito para cada pessoa e dessa psicoterapia que ao mesmo tempo que ela tem regras, ela não tem, né? Ao mesmo tempo que ela não tem regras, ela tem alguns princípios. E isso é importante só para manter a complexidade desse ponto, porque para mim o que faz você aprender a clinicar é você clinicar, né? Porque uma coisa é esses slides que eu estou trazendo e as falas que eu estou fazendo com vocês, outra coisa é você ter uma certa experiência clínica para poder ir conectando isso. Porque o texto, quando ele é lido, ele passa quase como um texto morto. A gente lê algo e a gente fala, não entendi isso aqui não. Ou então, parece tão absurdo isso aqui foi falado. Ou então, tá, eu entendi o raciocínio, mas para mim não faz muito sentido. Uma coisa é a gente ver o texto, outra coisa é a gente usar essas ideias dentro da clínica e ter em mente elas na nossa prática. E por isso que eu falo que clinicar é muito sobre esse processo de escuta constante das nossas próprias fantasias ali durante o que a gente faz, né? E até a necessidade de processos como a supervisão, por exemplo, que é justamente aquele momento em que liga a prática com a teoria, né? Que é quando você traz um caso e aquele caso é discutido sob a ótica de uma abordagem a partir de um supervisor, né? Isso aqui eu estou falando é para além de psicologia analítica, né? Para vivência clínica, terapêutica no geral. Você que é psicólogo, é a importância de você estar cultivando essa relação entre o que é lido, o que é estudado, o que é aplicado na prática e de que forma esses pontos se conectam. Porque uma coisa que não falam muito sobre Jung, que eu acho que é importante frisar, é que ele era um pragmático. Tanto é que epistemologicamente, ele é próximo do pragmatismo do William James, que é o mesmo pragmatismo que fundamenta a análise do comportamento. Aliás, é uma coisa curiosa. Mas as pessoas às vezes não têm muita leitura de Jung e não fazem muito não tem essa consciência, né? Porque é um autor que é pouco lido, ele aparece pouco assim na graduação até, né? E tem muito preconceito, eu acho, ao redor da imagem dele também. Mas o que é que indica, o que é um pragmatismo que eu estou falando? É que o conceito ele só é útil, ele só é interessante se ele tiver uma utilidade. E quando o Jung trabalha o que ele está trabalhando, ele não está fazendo um exercício intelectual, uma brincadeira aqui. Ele está construindo algo que vai produzir um efeito no tratamento. Ele está trabalhando essas coisas porque isso aqui produz uma forma de cuidado e de atendimento mesmo, que é a psicoterapia, né? Da forma como ele propôs. E é isso, assim.